Nós estamos aqui mais uma vez nos estúdios da Agência Ômega, né, com o DigoCast. E estou hoje tendo a honra de estar aqui do meu lado o seu Chico, né, o seu Chico do Que Carne, como ele é mais conhecido. Seja bem-vindo, seu Chico, aos estúdios da Agência Ômega. Seja bem-vindo ao DigoCast. Eu que agradeço e me sinto lisonjado em estar aqui dando essa entrevista para você, meu amigo. Seu Chico, primeira coisa, seu nome é Carlos Alberto. Por que Chico? É uma história meio longa, né? Lá no sul, quando eu era pequeno, eu era pequenininho, então eu tinha mania de falar por influência argentina, uruguaia, lá Chico, né? Que é pequeno. E eu era miudinho, não tinha esse corpãozão que eu tenho hoje aqui, barriga grande e tal. Então todo mundo Chiquinho, Chiquinho, daí ficou Chico e outros me chamavam de Chicão, porque daí... Mas enfim, ficou Chico do Que Carne depois que eu vim para cá. Legal. E por que a Mambai? Como que vocês decidiram vir para a Mambai? Bom, a Mumbai, para mim, foi uma surpresa porque eu fiz 5 vestibulares para odontologia. Eu queria ser dentista, veja bem. Aí eu vim para cá, porque meus parentes tinham uma madeireira aí e o meu irmão já trabalhava com eles na contabilidade. E eu vim para cá para ir para São Paulo, veja bem, era para mim assumir a empresa deles lá em São Paulo. Aí nós acertamos financeiramente e eu fiquei por aqui, estava aí no Soledade. E o pai do Paulinho, do Adriano, diz: Ô Gaúcho, tem uma padaria para te vender. Eu nunca tinha entrado em padaria, não sei para comprar pão. Eu falei, mas eu não sei nada de padaria. Vamos lá. Eu fui lá e no peito e na raça eu comprei. E aí comecei a trabalhar. E eu trabalhei, amigo. Hein? Nossa Senhora, era tocar, não tinha. Naquele tempo não tinha energia, não tinha água potável, a água era de poço com bomba. Nós não tínhamos estrada aqui, não tinha telefone, não tinha nada. Era um patrimôniozinho. Ó, teu pai, ou teus tios e tal, os mais antigos aí, devem lembrar dessa passagem que eu tive aqui na época. A rua aí era um areião danado, às vezes a gente atolava no meio da avenida aí. Eita. E É. como que era o nome da padaria? Que pão, Que Pão. que pão. Então o primeiro dono do Que Pão foi o senhor. Primeiro dono da Kipam foi o pessoal do Soledade. Do- E daí eles fecharam. Deu uma briga entre eles lá, não sei, que se desacertaram e fecharam. Quando eu cheguei lá, Nossa Senhora, que lá tava trigo podre, tava abandonado, né? E tava o nome Que Pão. E eu gostei do que associei a esse nome aí, depois pus Que Carne, supermercado Que Carne, e KM, teve até uma empresa, uma vez eu tinha uns caminhões aí, era Transchique, que era o Chico do Que. Olha aí, Raul. Olha os nomes aparecendo. Criativo, né? E hoje, assim, você teve uma infância tranquila no Sul? Você foi desses meninos Peralta, aprontava muito? Como que foi sua infância, seu Chico? Porque a gente sabe que o senhor é uma pessoa alegre, de bem com a vida, com todo mundo. Nunca viu o seu Chico bravo. Nunca vi seu Chico bravo. Então o negócio foi bom. Não, a minha infância, apesar de nós somos de família humilde, ninguém chegou em berço de ouro, não. Tive uma criação, trabalhei desde pequeno. Eu sei que eu lembro que 8, 9 anos, 10 anos já trabalhava. E parei de trabalhar aos 72 anos. Parei não, ainda faço alguma coisa, né? Mas nessa minha infância foi boa, foi assim. Nós éramos em 6, 3 meninos e 3 meninas. E meu pai e minha mãe trabalhavam, né? Então, desde pequeno, a gente aprendeu com meu pai, com a minha mãe, a fazer alguma coisa e trabalhar. Ajudar eles também, porque imagina, 6 filhos, todo mundo estudando e quem que sustenta toda essa tigrada aí, né? Então, tinha que trabalhar. O bom que a criançada eles chamam de tigrada. Ai, É ai. legal os termos, né? Pessoal que vem do sul, a gente aqui no Mato Grosso do Sul já é costume usar bastante gíria, bastante termos que resgata lá do sul. Mas o pessoal que realmente esteve muito tempo lá e é do sul tem ainda mais termos assim que a gente não conhece E o pra cá, pessoal né? mais velho ainda fala Pois umas coisas. é, O pessoal mais velho, esses garotos, né? não tão velho, mas experiente, né? Mais experiente, Vivido, né? Vivido. 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 E me conta uma coisa. Como é que veio pra cá casado, casou aqui? Não, vim solteiro, fiquei 2 anos aqui. É. 2 anos aqui. E na época, para mim, comunicar com a namorada era por carta, não tinha telefone. Mandava as cartinhas pelo correio e recebia também, né? Às vezes com 8, 10 dias de atraso.
recebia as cartinhas apaixonadas, mandava outros mais ou menos, né? Mas sempre nós tivemos, como é que eu dizia, um namoro muito bom, mesmo na distância. Eu e a Marli sempre se deu muito bem. Só para tu ter uma ideia, amanhã vamos fazer 48 anos que nós somos casados. 22 de maio de 1976. Legal. Mas e como é que vocês se conheceram? Como é que foi esse romance? Não, eu estudava no colégio e passava em frente à livraria. E a Marli, desde pequenotinha, 13, 14 anos, ela já trabalhava também. Ela era a caixa de uma livraria. E aí eu e meus amigos lá e tal, a gente começando umas paqueradinhas aqui e lá. Um amor antigo não era que nem hoje, né? Hoje é diferente. Ó. O amor é muito, muito liberado. Na época, não. Na época era meio era dura, Era mano, mais né? segurado, né? Era mais segurado. A gente sofria um bocado para chegar perto, imagina, né? Hoje não é. Mas, enfim, aí começamos na paquera e tal. Aí, o dia do meu aniversário, que é dia 8 de agosto, só que nos meus registros é dia 16, até vou te contar uma pequena história. Aí eu perguntava para o meu pai, por que o senhor me registrou dia 16 se todos os anos comemorar dia 8? Não, tu nasceu dia 8, mas eu fui registrar e tinha uma multa. E o cartorário lá bateu lá o nome, da data, senhores, tem uma multa aí, porque o senhor já passou 15 dias, 20, nem sei quanto era. Nem ele não relembra, não lembrava quantos dias era. Aí eu falei, mas o que tu escreveu aí? 8 do 8, é 8 de agosto. Não, 8 é o mês, ele nasceu dia 16, pulou fora Já da mandou multa. um Miguelão. E aí eu estava de aniversário, e a minha mãe morava em Erechim, trabalhava lá, e a minha mãe morava mais para fora, lá naquela cidade da que nós se criamos, Itatiba do Sul, que é um municípiozinho 30 e poucos, 40 quilômetros de lá. Aí ela me mandou um bolo de aniversário, quando ela não estava presente. E eu, muito cara de pau, peguei um pedaço de bolo e levei para a Marli, na livraria dela. Olha, eu estou de aniversário hoje e tal, trazer um bolo que minha mãe me mandou. E aí começou um romancezinho assim e tal, daí... E o pior é que eu já tinha uns engates lá para a noite, né? Uhum. E eu digo, putz, como é que eu vou fazer? Daí eu fui levar ela no colégio, depois saí com uma outra amiga, né? Fomos jantar fora, né? Mas era um trato antigo, né? Mas nada de mal assim, né? Era tudo uma boa. A E aí, Marli sabe disso, né? sabe, não, ela ficou sabendo nos mesmos dias, eu acho. Você porque imagina, ela tá sabendo coisas inéditas. os correios eletrônicos corria muito. Não, mas com todo respeito, não, nós tivemos um namoro muito bacana, muito saudável. E ela veio para cá, quando nós éramos namorados, conhecer. Pulamos um carnaval no Clube Amambai. Na época tinha o Asma, a Lucila, a turma ali, o Simas, a turma era tudo molecada. E nós pulamos junto com eles. Tinha até um bloco lá com as camisas nossas era de baralho lá. Eu sei que eu tenho umas fotografias antigas, acho que lá em casa, nem sei se ainda tá desbotada já, 49 anos. É. Diz que alguma época que antigamente aqui em Mambai tinha o costume de festar bastante carnaval, né? Ô, louco, Parece que meio que se tinha. perdeu. Tinha muito show aqui. Tinha na época eu lembro que o pessoal amanhecia bailando, saia na rua, pulando e tal. Só que desde aquela época, eu trabalhava muito, que eu assumia os compromissos meio pesado na época. E eu tinha pouco dinheiro, ou quase nada. Aí meu pai me emprestou um pouco, e um amigo do meu pai, que era gostava muito do meu pai, me emprestou dinheiro para mim comprar a padaria, que eu dei a entrada, depois paguei trabalhando o restante. Uhum. Paguei caro na época, mas paguei. E aí eu continuei trabalhando e daí depois insistimos até para o meu pai sair de lá. Aí meu pai vendeu parte de uma empresa que ele era sócio lá e aí nós montamos o Que Carne, que era naquela esquina da antiga Banca do Roberto aí. Foi ali que primeiro Que Carne foi naquela esquina. Hoje tem uma lanchonetezinha lá. Que era açougue, né? Era açougue e fiambreria. Todo mundo perguntava o que é fiambreria. Mas lá no sul era um nome assim comum, fiambreria, que o fiambre era um produto fabricado lá nos frigoríficos, que era uma mistura de presunto com legumes e tal, chamava fiambre. E aí os caras montavam açougue na fiambreria, né? Porque tinha os fiambres, que naquele tempo não tinha todos esses produtos industrializados que tem hoje, Uhum. que a gente, nem eu, com todos esses anos de mercado, não conheço a todos,
Mas, enfim, tem centenas, milhares de produtos diferenciados, né? E na época era a mortadela, era o, o salaminho, mortadela, o fiambre, o presuntado e tal, esses negócios assim que tinha na época, né? Legal. Eu tenho uma foto, né? Inclusive no Instagram do Que Carne ainda tem essa foto lá que tá para todo mundo ver, né? Que é o Fiambreria. fiambreria, nós colocamos lá. No Paraguai eles chamam açougue de carniceria, né? Carniceria no Carniceria. Paraguai. Mas na época, não, nós também era meio maldoso, porque na época a gente ia Meio na, maldoso. a gente ia no Matador, o Matador era municipal, era lá embaixo. A gente falava na Vila do Cortaguela, que é lá embaixo no Panduí. Hoje está uma vila bonita, por sinal. Aí o Matador, a gente trazia a carne, naquele tempo não tinha caminhão frigorífico, trazia na gancheira da caminhonete, ainda tinha caminhonete com gancheira. E aí vinha junto, depois a gente vinha buchada, cabeça, e os índios, aí carregavam, compravam aquelas cabeças de boi, e parecia uma bicicleta em cima, assim, iam para a aldeia. Mas era uma época, e daí os cachorros vinham atacar aí, os coros do boi e tal, que ficava jogado aí até nós levar para a chácara, ficava na rua. Aí nós era muito malandro, na época a gente ligava um choque. Aí ele pegava ali, levava um choque e não vinha mais aí. Esse que levava o choque ia embora. Já dava uma alertada, né? Alertava, ele dava. Até uma época tinha um cachorrinho da vizinha lá. E a Cíntia hoje já trabalha na prefeitura, até a avó dela, a mãe dela. E tinha um cachorrinho, ele era tão esperto que ele chegava lá, quando ele chegava, ele batia com a patinha para ver se estava grudado, se não estava. Aí ele vinha. Quando tinha dias que nós era malandro, deixava ele bater, e quando ele pegava, nós... Vai judiar dele. Não é para aprender, né? Hoje é crime, né? Mas na época já não era nem por maldade, era uma maneira de se proteger contra a bicharada, porque tinha muito cachorro na rua, né? Legal. Então, fiambreria. Fiambreria. E hoje, e tudo isso, né? Todo o fruto, o resultado do seu trabalho, né? E do trabalho do seu Jamir também, de todos da família, resultou nesse grande grupo que foi o Grupo Signori, né? Na época começamos, eu e o Jamir, eu ainda era solteiro, na época quando fizemos o primeiro empreendimento aí. Depois de 2 anos, a Marli veio, trabalhou conosco. A Ivone, ela tinha faculdade de... Eu sei que é... Português. Não é português, não. É Pedagogia. esse negócio de doces e... Era Me fugiu o nome agora, mas... gastronomia? Ou era confeitaria? Tem um nome, agora me fugiu o nome, mas Eu achava que a dona Ivone era... Não, era ela lecionava aí artes... Tem como é que... artes cênicas? Ou... artes culinárias. E ela era doceira nossa. Depois nós trouxemos umas funcionárias lá do Sul, que também confeiteira e tal, mas trabalhava 24 horas a padaria e tocada a motor, motor estacionário. Aí eu sei que foi nessas épocas aí, eu precisava depois pagar o Ari, faltava eu pagar 20 mil reais aí e daí eu digo, puxa vida, eu não conhecia quase ninguém. Conhecia os Trento, o Telmo, o irmão dele. Tinha umas pessoas aí que... Mas eu fiz muita amizade com o seu Benjamin, que era o dono do posto do Berlites. O Benjamin Martins. E no qual eu reverencio a vida dele. Toda vez que eu falo, eu tenho um carinho especial. Porque eu, conversando com ele, falei, seu Benjamin, eu preciso fazer um papagaio, a gente falava, né? De 20 milhões, ele faltava, tinha dado 80, tinha que dar 100, né? Ele falou, pode fazer lá, eu assino da balista. Mas o senhor nem me conhece. Aí ele falou assim, olha, eu como bom baiano, meu pai sempre me ensinou que o pau a gente conhece pela casca, tu tem cara, nunca vai me dar o nó. Puta, aquilo lá me emocionou e tal. Enfim, eu fiz o papagaio, e ele assinou o dia que eu paguei, fui lá mostrar a letra para ele, quase apanhei dele. Falei, você não precisava disso e tal. Mas ele era uma pessoa maravilhosa. Então foi um dos primeiros avalistas que eu tive aqui, o Telmo Trento e o seu Benjamin Martins. E aí tem andamento. Tem umas histórias no banco aí que o gerente não quis me dar. Depois falei que eu tinha que pagar o Ari Briscovic. Ele falou, mas tu vai lá no Ari e tal. O Ari deve uma letra aqui, tu paga do Ari, daí eu te dou para ti. Enfim, era uma negociação meio no peito e na raça, né? Porque antes não tinha nada computadorizado. Então Pegava aquelas facetes, não sei se você chegou a conhecer aquelas
girava, batia aqui, e girava aqui para os dois lados lá, e aí geralmente o gerente chegava assim, ô, tem um cara, nunca esqueci o nome, Leni, vê como é que tá o saldo médio do fulano, assim, chegava, dá 8 mil, 8 mil não dá, preciso 20. Ah, o saldo médio não dá. E assim foi, começando, batalhando e tal, enfrentando de tudo um pouco, mas uma coisa que eu tenho orgulho da Mumbai, que as pessoas da Mumbai são muito boas. Que sempre que eu precisei, sempre me estenderam a mão. Nunca tive assim, dizer, ó, comprava gado fiado na época lá, e daí depois eu comecei a fornecer o exército, né? O exército não tinha fornecedor. Aí imagina, nós se levantava 3 horas da manhã para começar a cortar carne e moer carne, que os motores não aguentavam, tinha que ir moendo devagarinho, né? Aí tem dias que era 300 quilos de carne. Você imagina, feita tudo no feijão aí. E manual, E, né? não, e tinha que pegar o gado de madrugada lá, que não tinha energia. Aí nós instalamos uma câmara fria ali na antiga Carne ali, mas como não tinha energia, a energia só vinha das 7 horas, 8 até 10 horas. Aí Porque vinha daquele vinha do motor, né? motor lá embaixo. Tinha uma usinazinha lá no Panduí. E aí depois puseram o motor, mas aí começou a aumentar muito a carga, daí a energia parecia a luz de boate, né? E aí queimava motor. E rapaz, foi uma luta, batalha e tal. Aí ligava o meu motorzinho, pá, 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 barulhento, tudo, acordava todo mundo. E da noite tinha que tocar, não tinha outras E condições. a vaca inteira carneada no dia. No dia, carneava de madrugada lá, o pessoal começava 2h30, 3 horas. Quando era 4 horas no máximo, nós já estava com as carnes penduradas nos ganchos aí. Muito bom que a carne era fresca, né, É, Raul? aí Era, como não era dizer. fresco, era quente. Era quem? É, pelo contrário. A carne tava pulsando ainda. O bicho tava mexendo ainda, já É, tava. tava meio vivo ainda. Tá meio vivo. Boa. Isso dá um corte, hein, Raul? Não tava fresco, tava quente. Ai, ai. Mas Mas é. é legal ver esse contraste, né, de como era feito as coisas antigamente, e como é feito hoje em dia. Não que hoje em dia não tenha dificuldades, as dificuldades foram mudando a partir do tempo e com as coisas que vão surgindo, mas antigamente era muito na raça. E muito também a questão que a gente falou, antigamente não tinha, por exemplo, não era computadorizado essas questões bancárias e tudo mais. Só que antigamente o que valia realmente muito, mais do que qualquer contrato, por exemplo, era a palavra, né? Palavra não. A palavra Eu- tinha eu- muito mais valor, né? Eu falo que a gente tem que honrar os bigodes, né? Na época tinha, no banco tinha uma ficha assim, né? E era escrito à mão. Tu chegava lá, dava um cheque, por exemplo, de R$ 300. 300, aquele tempo não era reais, era É. 1.000, era 1.000 cruzeiro, né? reais, cruzeiros. Aí eles escreviam, né? Cheque, número tal, tá. E aí deduzia na facete e colocava o saldo, né? Eu lembro que um amigo meu, dos antigos aí, uma vez chegou lá quando abriu o banco, daí o banco era ali onde é que é no Trivete. Sim. Depois passou para a esquina de baixo onde é que é hoje. E aquele tempo enchia o banco, dava bastante gente, porque era tudo, vamos dizer assim, não tinha computador, era meio no feijão mesmo, né? No Uhum. arroz com feijão. Aí chegou um cara lá, ele falou assim, o tempo do... "Ô, vê quanto é que tá meu saldo meu", a gritar, ele tinha um vozeirão meio alto. "E vê meu saldo médio lá. Aí não me considere nenhuma aplicação." O cara chegou e mostrou para ele. Naquele tempo ele tinha cheque ouro, 2.000, estava estourado em 3, né? Aí mostrou para ele assim, tá bom, qualquer coisa eu mando baixar uma aplicação. Falou assim. E diz ele assim, aquele dia eu pus a melhor roupa que eu tinha, fiquei lá na frente do banco, aí do pouco chegou um cara, aí ele comprava semente, né? Chegou um cara, o senhor não é comprador de semente? Eu sou. Eu tenho uns 10 mil quilos de semente lá, você quer receber à vista ou a prazo? Não, te dou 30, 40 dias para pagar, você fica com tudo? Fica com tudo. Eu não tinha um centavo, daí fui lá, comprei a semente fiada e vendi à vista. Daí eu arrumei minha casa. É negócio, né? Negociação. Aí o empreendedor É o tá na feeling, né? oportunidade, né? É a oportunidade. Mas foram muitas passagens. Eu na época aí, eu saía muitas vezes 3 horas da manhã, porque eu pegava frios lá no sul. E já tinha também a desculpa que ia namorar, né? Daí saía daqui na sexta, 3 da manhã, 2 horas da manhã. Tinha dias que eu não conseguia passar o Guaíra, porque era balsa na época, não tinha ponte. O Paraná. Aí, né? o Paranazão se dava neblina, a neblina tu não conseguia passar, as balsas paravam, né? E aí entrei aqueles caminhões tudo carregado de madeira, que a balsa ia na água assim, jogava água para cima, né? Imagina, né, o aperto. Eu com a Kombizinha, acho que vi mais de 100 mil quilômetros de Kombi. Tive duas. Você diz, nossa,
E na época, uma vez até essa passagem eu me lembro que aí pessoa do quartel aí, eu fornecia pão de madrugada para eles. E aí um capitão lá, que era o fiscal lá, tinha uma festa do Guaicurus. Ele falou assim, ô gaúcho, vamos falar, gaúcho, nós temos uma festa do Guaicurus, eu não tenho presunto, não tenho mussarela, não tenho nada, nada. Como é que eu vou receber todas, que vinha todo o pessoal do regional aqui, até de Campo Grande para as competições, era cavalaria, né? Eu digo, eu vou buscar. E chovia, chovia que Deus mandava. E eu peguei minha combizinha e fui, bah, e água. E consegui voltar na data, consegui. Aí eu fiquei com uma média boa lá, daí eles passaram a ser meus fregueses frios. Mas ninguém tinha vinha um tal de Pérez, se não me engano, que vinha de Campo Grande, mas eles vinham um caminhão, não era refrigerado, chegava mofado as coisas aqui e tal, mas naquela época valia tudo. Valia tudo. Se fosse carne de sol, beleza, né? Mas Não. carne de sol pode... As mortadelas, as coisas eram tudo mofado. E a gente comia aquilo lá e nunca deu nada, né? Mas aí eu comecei a trazer produtinho fresco e tal. Eu lembro que tem umas passagens aí na época, eu chegava em chuva e barro, aí eu chegava no fiscal, minhas notas eram meio bagunçadas na época, e eu chegava lá em Guaíra, tinha um fiscal, coitado, ele era meio visguinho, assim, ele olhava para um lado e eu olhava a nota do outro, assim. Às vezes ele tirava o óculos para ler, né? E eu chegava já com uma mortadela, trouxe um salame para mim, gaúcho. Ele nem lia a nota, batia o carimbo, vai, boa viagem, boa viagem. Eu vinha com a nota, só que tinha carimbava antes, pro lado de lá e carimbava pro lado de cá, né? Mas pro lado de lá os caras era do Paraná, batia o carimbo, tá, conferia e mandava embora. Aí tu passava a balsa, antes chegando em Mundo Novo tinha mais um posto fiscal. Esse senhor aí, coitado, gente boa para danar, eu já vinha com a mortadelinha na mão assim, e eu trouxe um salame, sempre fala, trouxe salame para mim, trouxe, dá a nota aí, eu olhava a nota, vai embora, boa viagem. Sobreviveu o ano só no salame só. Foi muitos anos de luta, assim. Ele ficava torcendo para poder passar. Aí, posteriormente, a gente comprou aquela esquina ali onde é que é quase tudo hoje, que a gente montou o primeiro mercado mesmo. E aí eu tive, quando eu fui fazer o mercado, fui fazendo, eu tinha na esquina lá, né, umas entrevistas assim com o pessoal, contatando os amigos e tal. Aí um tio dos Agostini, que eu chamei de padrinho do meu supermercado. Quando nós abrimos o Mercado Novo ali, na frente eu chamei ele lá, ele estava lá morando em Campo Grande, ele tinha fazenda em São Gabriel do Oeste. E ele veio. Quando que aí, um dia desse ele chegou e eu falei, seu Agostini, Recieri é o nome dele, é tio dos meninos aí. Falou assim, eu falei, olha, eu vou montar um mercado agora aqui e tal. E o que você me diz? Eu vou montar o mercado Amambai, mercado Mato Grosso do Sul, aquele tempo era Mato Grosso ainda. Não, aquele italiano, você põe o supermercado Que Carne, que todo mundo te conhece os Que Carne, ninguém fala o senhor. E aí aquilo lá me marcou e eu pus o supermercado Que Carne. E aí quando que eu fui montar o novo lá, os Master Que Carne, e chamamos ele e fizemos uma placa, que ele era o padrinho. O cara se emocionou, ele nunca imaginou que o nome pegou. Eu chamei lá e disse, olha, meu pai estava vivo, minha mãe foi. Eu lembro disso. Você viu a inauguração. Até o quartel, o comandante era um cara muito amigo da gente e tal. Ele mandou a banda lá, tocou até lá na inauguração. Ficou um troço muito bonito aí para a cidade, porque na época que a gente não tinha, e daí saiu o mercado grande e tal. Não, né? e o Marlos contando que era, na época, o supermercado, né, é supermercado? É supermercado. Mais tecnológico. A estrutura, né? Ele falou que o piso de era uma das melhores estruturas do de Mato Grosso do Sul. mármore. Não, quando que nós fizemos esse mercado novo, que hoje é o Mega aí, quem pegou de frente foi o Marlos. O Marlos assumiu assim, de peito e levou e foi e viajou e foi ver novas tecnologias, equipamento novo. E eu tive tanta sorte que naquela compra daquele equipamento ganhei uma viagem para a Itália na época. Fui lá com o pessoal de São Paulo, fiquei 8 dias na Itália, 5 estrelas. Eu até falei para os caras, mas eu não mereço ser tratado como... Aí os italianos, no mérito suo, que era mérito meu, né? E fiquei uma semana lá por conta dessa empresa. Tudo free, não pagamos nada. Legal. Avião, restaurante, era só... eu chegava nos restaurantes assim, qual é o copo que eu vou pegar? Tinha 5, 6 assim, né? E o cara meio caipira de Amambai, assim, né? Mas
Enfim, são coisas que a gente não esquece. Não. Uma experiência, né? Experiência. Quantos anos de Mambaí, seu Chico? 49. 49 anos. Vai fazer 50, porque amanhã faz 48 que eu sou casado. Há 2 anos que eu estava aqui, quando que eu fui buscar a Índia Velha no sul. Mas, Raul, você sabia que o seu Chico jogava futebol? Ah, é? Não, eu não, como eu digo, eu nunca fui cobra, mas nem minhoca. Hoje é amanhã. Era meio a meio ali. Não passava vergonha, mas também. Mas eu parei de jogar muito cedo, porque a cabeça pensava, a perna não alcançava. Porque como eu viajava muito, que o tempo lá não via mercadoria, tinha que buscar. Aí foi a época que abriu o mercado, eu vivia uma semana em São Paulo, uma semana aqui. E às vezes eu ia de ônibus, às vezes eu ia de carro, às vezes eu ia de caminhão mesmo. Então a gente ia com os caminhões carregados de madeira e voltava com mercadoria. E eu, para não atrasar a mercadoria, eu vinha na boleia junto com os motoristas. Então vinha, dava 200 quilômetros, trocava de caminhão, pegava outro. Mas andava de São Paulo aqui, na época a gente vinha lá a gente falava pelo contorno, que hoje é município, lá entre para Campo Grande aí, Eu sei, é Nova Alvorada. Nova Alvorada. A gente chegava aí a São Paulo, dava quase 1.200 quilômetros. Chão, Então, né? nós saímos de lá de São Paulo, 3h30, 4 horas, 5 horas, tocava a noite inteira. Vinha passando em Bataguaçu para Caribasnota. Aí até ali eu vinha, depois daí eu dormia e vinha. No outro dia, ao meio-dia, 3 horas, 4 horas da tarde, se não chovia, né? Se chovia, a gente não passava aqui de Carapau para cá, não vinha. Porque não tinha estrada, era Não, tudo era chão. Era chão, né? Era chão. Era Era chão. E quando a gente ia daqui também tinha que estar seco, porque tinha a famosa a subida da Piratini lá, que é até aquela curva. Ali era. Aquele S vai, É. vai. Ali sempre foi terrível. Ali, aí vinha os caminhões de tora, um caiu para um lado, outro para o outro, quando tu vai passar no meio. Não tinha esse caminhão. Aí ficava aquela fila. Aí vinha os ônibus, parava também. Aí vinha, às vezes tinha as patrolas, tinha das prefeituras e tal, e lá arrancava a gente dos atoleiros, levava para cima, depois ia embora, né? Mas para passar ali. Não, ali é terrível até É, hoje. se hoje com asfalto. Ó, com- você vê, eu quando que eu ia de ônibus, ia pegar o ônibus em Dourados. Naquele tempo tinha moto, leito, porque eu ia de leito, não pelo conforto, porque o ônibus era quase igual. É que eu dormia, no outro dia eu estava trabalhando em São Paulo, saía daí 7 horas da noite, chegava de manhã, acho que umas 5h30, 6 horas, chegava em São Paulo. Então, a gente ia com os ônibus aqui da Queiroz, era o Marama. Só que naquele tempo não tinha ar-condicionado, não era na janela. O janela. Se chovia, já viu. Daí a gente chegava lá, normalmente já dava empurrar o ônibus para subir. Isso eu fiz N vezes. Não era eu, os passageiros tudo desciam, empurrando o ônibus para dizer. Quando que tinha muita poeira, imagina que os ônibus lá não tinham ar-condicionado, os caras abriam aqui, vinha aquele pazão danado lá. Eu chegava em Dourados para pegar o leito lá, era mais. Aí já levava uma camiseta, tinha um bar lá que chamava do Mangueira, que era de um cara que era aqui de Amambai, que tinha o Que Bacana na época lá, que tinha um restaurante que é um bar Que Bacana, era na esquina, hoje tem um negócio de sorvete Eu não. na esquina para cada. Onde é que o Fernando abriu a primeira pizzaria ali na esquina para cá do Fernando aí, das Barros? Quando ele Certo. abriu era na esquina de cá. E ele montou lá, daí eu ia correndo, porque às vezes chegava lá ou sujo, ia no lanchonete dele lá, dava uma lavada na cara, olhava, No espelho. trocava a camiseta se era calor, e se não, tirava as botinas, como a gente diz, batia o barro lá E ia pra frente. aí pedia um sanduba lá, um refrigerante e tal, e correndo de volta para pegar o ônibus, não perder o ônibus. Né? E passou- Pra você ver, pra chegar o produto. Então, isso que Aqui a é minha um- dúvida é essa, tipo, então existia uma grande época que não existia fornecedores, né? Vocês tinham que ir atrás da mercadoria para o É supermercado. que não entregava aqui. E aí, Não. tipo, vocês negociavam pela ligação ali, deixava reservado Na- e o senhor ia buscar. Na época não tinha nem telefone Nem no telefone, começo. Raul. Depois veio os telefones. Eu sei que eu estava em São Paulo, depois que o telefone e tal, como eu ia uma semana sim, uma semana não, aí eu cheguei lá um dia, o cara, ele me chamava, ô, Carlão! Tinha um senhor lá, eu não esqueci o nome dele, chamava Saturnino. Era um senhor de idade já. Você não tem fax lá? Eu digo, o que é isso? Fax. Vem cá, daí foi no escritório deles, assim, era uma empresa grande assim.
tinha uma mesa assim de uns 10 metros, tinha uns 10, 12 facas. Corria aquelas fitas assim as bobinas, né, no chão, assim, correndo, porque hoje é tudo. Mas na época era rolo, né? Rolo. Aí eu falei, não, se dá Aí eu passava o fax daqui, mas eu fui no Paraguai para comprar o tal de fax. E quem que disse que acha? Rodei, acho que umas 20 lojas lá, até que achei um turquinho lá, que acho que até hoje ele deve ter uma lojinha lá. Você tem fax? Tenho um aqui. Quanto é que é, rapaz? Era caro. Eu não... Falei, mas não, mas isso aqui. Eu comprei. Foi o primeiro fax da Mambai, fui eu que comprei. Aí o pessoal vinha lá para saber o que era o fax, que eu também não sabia. Né? Não sabia explicar, nem eu sabia. Aí o que eu fazia? Daí eu passava pelo fax os pedidos e chegava em São Paulo, estava mais ou menos alinhavada a minha carga. Então eu ganhava um tempo, né? Sim. As empresas que... Eu lembro que antigamente eu trabalhei no Contec e foi a primeira vez que eu vi um fax. É, Eu tinha 9 anos, foi a primeira vez que eu vi um Era aparelho muito de usado, fax. né? Porque era uma mensagem de texto de forma pelo telefone. Então, tipo, Mas, era... ô, Raul, não é uma mensagem de texto. Você tinha um papel, você colocava o papel, vamos lá, mais atualizado. Ele escaneava o papel e mandava o papel lá em outro lugar. aí a gente fazia até um pôr de caderno, assim, ia passando, né? E aquela bobina ia se arrastando. E as minhas também eu deixava ligado, aí os caras me mandavam as ofertas. Daí, pelo fax, aí eu... Ticava, escolhia, mas... E o fax... Ó, eu tô com sono. Já deu sono. Me deu uma soneira agora. Cara, mas era trampo, né, cara? A bobina era térmica. É térmico, É. né? Era térmica, Não era era um jato de- rolo de papel térmico. Não é jato de tinta que tem nas impressoras Não. hoje. Tal, Depois toner. agora que saiu uns já de tinta. Toner. Eu acho que mas não... eu até pouco tempo tinha ele guardado lá, o primeiro fax, Panasonic. Ah, mas é Nunca Nunca relíquia. estragou, nunca estragou. Trabalhou, eu sei que depois do meu, o Neri da Costa Júnior, ele tinha um escritório de advocacia, ele veio lá para ver como é que funcionava, nunca esqueço. Acho que o segundo fax da Mambai foi ele que comprou. Aí o Gilmar, o cigarrinha lá, que era o que instalava os Eu fax. instalava tudo. É, e os caras que instalavam e manjavam disso valia ouro, né? Porque, tipo, era uma tecnologia muito recente, Não, assim. era muito louco o negócio. Você imagina, e os primeiros 386, os computador, lembra? Pois é. Não, eu sinceramente, eu fui um cara que não acreditava no computador. Achava que o computador não é possível que vai copiar o preço aí, já vai passar para... Eu no começo assim, até hoje eu nem fiz curso nenhum de computação por causa porque eu na época eu fazia tudo manual. Tinha uns cadernão daqueles de caderno universitário, escrevia tudo No MOOC. porque não tinha outra forma, né? Escrevia, fazia o faturamento com essas calculadoras ia escrevendo assim, daí eu passava os cadernos para o pessoal ia colocando etiqueta. Aí veio aquela época de inflação que trocava os preços. É. Aí, nossa, aí era aquele arranca-etiqueta que Deus me livre. Ah, teve essa época que Teve era época, IRF, como algo assim, né? Hã? Aí, tipo, saía a tabela, tipo, era semanal, mudava o preço. do Não, valor. chegava, às vezes tu fazia hoje, chegava um caminhão de açúcar, o açúcar, vamos dizer que está R$ 10. Aí no outro dia o cara ligava, o açúcar subiu 20%, aí já estava custando 12 para mim. Aí como é que tu vai vender a 10? Eu tinha que passar ao menos o preço de custo que era o meu, né? Que era mais Então, o 20, né? Então você imagina o que trabalhava, né? A cabeça e o corpo, né? Não, e não tinha maquininha, era na etiquetona. Etiqueta. Aqui, ó. Adesivo. Trem Cara, doido. era Eu um- lembro que às vezes o povo tinha um pessoal que comprava até o carro em dólar porque tinha medo da inflação Do real. No Ainda real não não, era era real, né? Cruzeiro na época, né? Tava passando. Cruzeiro, foi. Cruzeiro Real, tudo aquela loucura. Foi. E corta zero e põe Foi zero. uma época, foi Barão, foi Barão também, uma época. Barão, eu não lembro. Foi. Eita, esse já não é do meu tempo. Paulo. Esse aí já é mais antiguinho. Eu lembro do Cruzeiro Exato. Real, da URV e do Real. Teve o Barão há pouco tempo, mas teve o Barão. Eita, vou pesquisar depois. Tinha vou colocar cruzado um- também, né? Cruzado também Cruzados Cruzados novos. Cruzados novos também. É. Eu já vou deixar anotado, que depois eu vou ver essa história do Barão. Aí hoje você pega uma pessoa, ela reclama porque ela não consegue fazer um Pix, às vezes. Mas- Para e pensar ao trâmite que era para fazer todo esse Pois rolê. hoje eu sei porque eu tinha aí os caminhões aí com ar-condicionado, direção hidráulica, câmbio automático, tudo Scania aí. E o pessoal ainda reclamava para viajar na época. Era queixo duro, por isso que eu tenho um problema no ombro aqui,
que eu tenho um desgaste. Teria que fazer cirurgia, mas muito cagão fazer cirurgia, né? E, Tá e é incomodando? incomoda se eu forço para cima. Até aqui eu vou na academia e tudo mais. Não posso fazer os Movimento alto. movimento alto. Médio, baixo, eu tenho força normal, dirijo, viajo, não esquenta você. Então, um dia eu falei com um cara, o cara falou, eu fiz a cirurgia, nunca mais fiquei bom. Então já Não. Deixa quieto, né? Mas o volante era. Você tinha que Não, juntar era. as duas Não, mãos pra rapaz, virar. também a força que eu tinha, eu servi o quartel, eu fiquei 11 meses no quartel, lá na fronteira do Rio Grande do Sul. Eu fiquei no quartel 11 meses, eu aprendi muito no quartel. A gente no cara, no quartel, mas o quartel é uma escola, para quem sabe aproveitar. E na época era quartel de engenharia, agora estava vendo as enchentes lá, aqueles botes que eles põem lá, nós fazíamos isso aí lá. O meu batalhão era batalhão de engenharia. Só que aquilo é pesado, para nós aqueles que estão lá eram pequenos, tem uns lá que nós tínhamos que pegar, era 8 soldados de cada lado para erguer aquele troço lá, arcava o lombo do peão lá. Colocava na água depois, mas tinha umas plataformas que era feita, passava o trator de esteira em cima. Eu fui operador de trator de esteira no quartel. Oi. Eu já dirigia caminhão, quando com 15 anos dirigia caminhão. Você imaginava isso, Raul? Meu Deus. Era tipo. Ah, então foi por isso que o senhor deu um Fusca pro Marlos com 15 anos, né? Pô, A história não, eu não sei, eu acho que eu não estava com a cabeça no lugar. Né? Não, o Marlos falou, ele falou assim, eu não faria isso com meu filho, mas aconteceu. Não. Tinha 15, 16, eu estudava ele e o Caco, e tinha o Luciano, acho que é filho do sobrinho do Zé Luiz lá. Ele estudava e morava longe longe. Dourados é grande, né? Em relação a Mambaia, lá tudo é longe, né? Lá daí eu disse, eu tinha feito um negócio, recebi um Fuscão. O Fuscão, o Fafá de Belém era novinho. Aí eu digo, vou dar esse carro para esses guris. E eles vinham de lá e vinham para Mambaia, vinham por Carapó, não tinha polícia, né? Era estrada de chão. Vinham embora. Final de semana, 1 e 2 estavam aí. Graças a Deus, eu digo, pelas minhas loucuras, tá? Nunca aconteceu nada, nunca fizeram besteira, né? Mas nada. era o jeito de se virar, né? Tipo, porque isso que eu falo, o senso de responsabilidade era maior até, né? Porque você sabia Tudo. Eu falo, eu tinha 15 anos, eu ajudava meu pai lá no sul com aqueles câmbio seco, gasolina, Fordão lá. Acho que o teu tio tinha um que puxava areia aqui, daquele tipo lá, me lembro. O tio, como é que é o nome dele? O Budo, Não, o outro. o Rubens e o Ciro. O Ciro. O Ciro, né? O Ciro puxava areia, puxava lenha para mim na padaria. Na padaria, na época, nós era só na lenha, né? Mas foram anos de batalha aqui em Amambaia. E eu gosto muito de Amambaia. Eu vou lá para o sul, fico por lá um tempo e tal, mas aqui a raiz tá em Amambaia, não tem jeito. Plantou aqui, né? Não adianta, né? Não, eu gosto de Amambaia. Sinceramente, não é conversa agora, eu arrendei os meus mercados e tudo mais. É que chega uma época de transição, né? Tu chega assim, e o meu filho Marlos toma conta de tudo, né? Só que o outro não quer saber do comércio de jeito nenhum. Ele critica o pai porque vendeu às vezes, mas nunca quis assumir, né? Mas faz parte, né? Isso aí é difícil. Diz que o dedo, tu tem 10 dedos, não tem 2 igual. Não né? tem 2 igual. Eu tenho 2 filhos e nenhum é igual. Tenho 4 netos, 2 netos e 2 netos. Os 2 netos são diferentes, as 2 netinhas, por ser gêmeas, também são diferentes. Até o jeito de tratar uma com a outra é diferente. Deus é bom, né? Tu vai, esses dias eu tava... Você imagina se fosse todo mundo igual, seu Chico? Pois é, mas eu Ia tava... ter graça, né? Ia ser sem graça. Esses dias que eu viajei, aí nós estávamos lá, numa avenida lá em Barcelona, falando, não que eu queira dizer, mas... Aí ele estava lá, aquele povo descia, subia assim, aí eu comentei com a mulher, pode ver, naqueles aeroportos, aquele mundão de gente, tu não vê 2 igual, pô. Deus é maravilhoso, né? Porque nós não É tem. plural, né? Pode ser meio parecido, igual não tem, né? Igual não tem. Mas... O senhor Eu vou disse... deixar você fazer a pergunta. Eu né? não, eu gosto de ouvir. O podcast é mais sobre o senhor do que sobre mim. Então A gente tá aqui bom pra ouvir história. O senhor disse que tem quantos anos de Amambai? 49. E- Vou fazer 50 esse ano.
E de quando o senhor veio pra cá e hoje o que é Mambaio? O senhor acha que mudou muito a Mambaio? Tipo assim, tipo, Ah, mudou bastante, nossa senhora. como que foi acompanhar essas mudanças da cidade, o crescimento, tudo mais? Você imagina quando eu cheguei aqui já tinha ali onde é que é a Genfa, chamava Casa Ameríndia, que era do seu Hobbes. E do lado tinha uma casinha de madeira, que eu não sei se não foi a tua avó que trabalhou lá, não, A minha avó era na outra. no Correio. Não, era pra frente, é atrás da. Atrás da casa que era do seu Neri. Ali do. Como é que é o nome do. Ali do pai, o pai do Nedir. É isso. Mas na frente ali, quando eu cheguei, era uma casinha de madeira, mas aquilo era do tempo do Napoleão ainda. Ali era o Correio na época. Eu ia lá postar minhas cartas para mandar para a namorada na época. Recebia lá, de vez em quando vinha os. Porque a minha avó trabalhando no Correio, essa é a primeira vez que eu tô sabendo. Eu Vai não saber, sei se não né? era tua avó, mas não sei não, viu? Tinha uma senhorinha lá. Vou perguntar pro pai. Quem sabe o teu pai até, não sei se, mas tinha uma senhorinha bem Que a, linda. que a, que E a tinha um avó, outro a avó senhor, tinha a pensão, né? tinha outro senhor aí que ele era daquele pessoal que era da guerra como foi na Segunda Guerra Mundial. Era o senhor, era o pai da Preta. Ela parecia, morava lá embaixo, lá onde é que é a veterinária O marido, o pai da dona Vani ou o marido da dona Vani? É o seu, não é o seu Aristides? Não é o senhor Orestes. Nossa, é. Não, o senhor Não, Orestes. o senhor era um magrão alto, ele tinha um botequinho lá embaixo, onde é que hoje é a veterinária na esquina, lá, Agrocampo. 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 Tinha lá, e eu conhecia bem eles, que de madrugada ia no quartel e vendia pão lá para eles. Chegava de madrugada e ali tinha a serraria, ao lado tinha uma serraria grande, Aham. que era do seu Cláudio, eles eram do interior de São Paulo lá. E aí eles tinham lá um mundo de gente, aí os caras vinham tudo buscar o pão no boteco dele. Ele, quando era 4h30, 5 horas, estava vendendo pão para os caras. E eu tinha que estar lá antes disso para já largar um balaio de pão para ele. E aquele tempo não era o pãozinho pequeno, era o pão grande, era só o baguete, velho. Baguetão, Aham. né? E pão mandi, pão doce e tal. Então, ele era um dos que trabalhou no Correio muitos anos aí. E na época, só para você ter uma ideia, quando é que fundaram o CTG, que já deve estar fazendo quase 50 anos, eu ajudei a trabalhar no CTG 2, 3 dias, que foi uma festa, começou na Ípica, foi para o CTG, mais baile, não sei o que e tal. E eu ajudava lá a trabalhar no CTG, quando é que abriu o CTG, porque meu pai foi um dos fundadores. Ele, os pais do Cirino Bonamigo, o Italino, a turma mais antiga aí, o seu Vargas, que era o seu Orestes, o seu Ibrahim, tinha um punhado de gauchada aí, o Dago Duro e tal, tinha uma turma de Galdério da época lá do sul. Lá. E o CTG sempre foi onde é. Do Sempre foi lá. CTG? Sempre foi Sim, lá. ali parece-me que aquele terreno lá, na época, antes dos Bonamigos, tinha o tal de Zamek. O Zamek até tem uma rua aí que tem o nome do guri dele, aquela rua que vai para Dersul lá. Como é que é o nome da rua? É o nome do menino dele que foi atropelado por um caminhão da própria empresa dele lá, tinha 5, 6 anos. Eu não sei, não. Aquela rua que vai para Dersul lá, aquela avenida lá que vai na... Tem a Rua do Dersul. É, Eu não meu sei o nome celular dela. não tá aqui, não dá nem Eu pra... não lembro o nome daquela rua. Tem 2 nomes lá, o menino enterrado aqui. Aí ele desanimou, na época foi embora, os Bonamigos compraram o CREA dele. Aí eu não sei se foi os Bonamigos que deram o terreno que era em cima lá, porque eram umas chácaras aí, ou foi ainda o Zamek que deu o terreno para fazer o CTG. Legal. E desde então... E a mesma estrutura, né? Não O passou por... CTG, ele tem o CTG tem uma estrutura antiga, né? Mas é tudo madeira, Madeirona. peroba e Madeira ipê, boa, né? Madeira de lei, né? Ó, o Italino, na hora que tu conseguir bater um papo com o Italino, se tu vem aqui, ele fica umas 4 horas mais, fala 50 vezes mais que eu, né? e ele te fala até qual é a madeira que eles serraram para fazer o CTG e doaram lá bastante madeira para fazer o CTG. Legal. Foi nos anos 75, 74, 75. Foi feito o CTG. Está lá de pé até hoje. Coisa antiga, né? É antiga, mas Bem construído. bem Coisa construída. antiga se conserva, né?
Ai, ai, sei que a Mambai tem história. Mas você me falou, mudou muito, mudou. Na época, eu estava falando para do Correio, nós não tínhamos aqui. Tinha dias que, por exemplo, chovia, os ônibus não chegavam, né? Então tinha dificuldade muito grande, porque você não tinha comunicação, não tinha rádio, não tinha televisão. Quando começou a televisão, eu morava lá em cima, no alto, lá não tinha energia. Veio energia, mas lá não tinha. Nós tivemos que participar com o Serino, mais uns parceiros lá, pusemos a rede por conta para a energia chegar lá. Então, no começo, chegou as imagens da televisão, eu colocava, tinha um Chevette, eu colocava a bateria, colocava aquela Ah, televisãozinha de tubo, assim. Não chegava a ser a imagem, era um ficava chuvisquinho, um mas chuvisquinho. A gente colocava um bombril em cima da antena. bombril, né? A mãe conta que quando chegou as primeiras TVs, né? Eles juntavam 5, 6 famílias para ficar assistindo a Assistindo. novela. Era um evento, né? Era um Poder evento assistir a para novela. assistir. É. Jogo, então. Porque antigamente Futebol, quando passava um futebol, dava fila. é que o pessoal acompanhava a novela, futebol muito pelo rádio, né? Tinha novela de rádio e tal. Imagina quando chegou a TV. E era preto e branco, né? Tipo, imagina quando chegou a colorida. Depois. O senhor lembra que tinha umas telas que você colocava verde? Sim, Aquela- era um. Fingia ficar colorido, né? A gente fingia, né? Porque a gente comprava, eu acho que era tipo uma película. Uma né? película, né? Uma película, colocava ali, tu imaginava a cor, né? O jogador era preto e branco, as camisas tu olhava assim, distinguia por calção normalmente, mas E seu Chico, em toda, assim, todo. Você é feliz em Amambai, seu Chico? sempre. Eu não me arrependo. Eu perdi de vir comprar terra no norte, preço de banana lá. Por quê? Eu sofri muito aqui. Eu sofri muito assim no sentido de conseguir produzir. Então, trabalhei demais, demais. Eu lembro, meu pai também foi um batalhador quando ele veio para cá, e já veio numa idade meio avançada, mas ele trabalhou até os 80, e lá vai pedrada, ele foi até os 88, minha mãe foi até os 99, faltou pouco para 100 anos. Então, eles trabalharam muito, ajudaram muito nós. Então, devemos muito a eles. O Jaime também, a empresa do Jaime também, foi iniciada com capital nosso, né, da empresa que era nossa junto com meu pai. E então ele é grato até hoje, ele fala, fica até emocionado falar do meu pai e da minha mãe. Mas eles para nós foram um exemplo. E a minha namorada, que é a Marli até hoje, essa aí quando veio para cá, ela sempre foi de trabalho desde pequenininha, então era uma leoa para trabalhar. Ela trabalhou no mercado, depois montou loja, tocava a loja por conta dela. Enfim, foi uma luta. Tu imagina, saia daqui de ônibus no domingo, passava a semana, chegava final de semana de volta com as malas, bagagem, tudo De aí. mercadoria. E na época, quando que eu tava com o caminhão lá, às vezes trazia no caminhão, né? Porque uma época antes da KMC lá, nós tínhamos dentro do mercado ali, onde é que é quase tudo, a loja Isso eu tocava ali lembro. dentro. Aí Isso tu eu lembra, lembro. hein? Isso eu lembro. Eu era Porque, moleque. porque você não é tão novo também, né? Não é A gente aquele não- meninão, A gente não né? precisa falar a idade, né? Não, Nós jovens senhores, né? É. Jovens senhores. Não é um garotinho também, né? Ai, E ai. agora Mas- que o senhor tá mais estabilizado, tá com a vida estável e tal, qual que é a rotina do senhor? O que o senhor gosta de fazer agora? Agora que tá podendo descansar Olha, depois de eu trabalhar vou, eu vou falar para você, eu sou o cozinheiro da casa, né, cara? Aqui, ó. E eu gosto de fazer. Desde antes, quando que eu trabalhava também, às vezes estava super estressado, e a Marli sabia, ela chegava lá, bem, vai lá para casa, faz um carreteiro, faz uma comida aí. Eu saía, vou lá na cozinha, picando cebola, alho, essas coisas, os temperos lá, e eu não pego receita, eu faço No olho. no olho, era no olho nu ainda. E até hoje. Então, quando nós tínhamos férias, nós vamos lá para a praia também. A parte de limpeza, essas coisas, eu sou meio mais. Lavar louça, ela nem deixa eu lavar, mas a comida é eu que faço. Legal. Eu faço e faço o que gosta de fazer. E como foi para o senhor vender o Grupo Signori? Olha, aí é uma alternativa da empresa, né? A nossa empresa, por exemplo, o meu irmão, bom, perdi a mãe, o pai, meu irmão. Aí você começa a repensar, né? Pô, como um amigo meu um dia falou assim, estou com 65 anos, quantos anos de vida útil eu vou ter para frente?
para trás eu não vou ter mais 65, falou assim. Então eu vou viver minha vida. E eu, nessas palavras até meu amigo João Vaz, hoje ele vive na praia lá em Itapema. E ele falou isso aí e aquilo lá marcou em mim. Daí eu cheguei e disse, pô, tô com 70 já. Perdi meu irmão com 76. Aí eu digo, meu Deus do céu, aquilo lá me marcou bastante, né? Nós era muito ligados. Logicamente que toda empresa tem seus prós e os contras, mas nós sempre, todos esses anos aí, a gente trabalhou junto, 40 e tantos anos aí, quase 49 anos. Aí chegou o ponto que essa empresa do Mega aí, eles têm uma rede aí fica sabendo por intermédio do terceiro que eles queriam se instalar em Amambai. Aí o Marlos, que é bastante comerciante, entrou em contato com o pessoal lá e foi ele que negociou praticamente. Uhum. Só que nesse ponto eu já tinha passado para a SA, os administradores da SA, ele e o Jamison, né? Aí eles que assinavam todas as coisas, só que eles consultavam a mim, né? Aí no fim a gente também não queria falar, nós ficamos 60 dias de namoro com os caras, né? Dá tanto, quero tanto, pá, sabe como é que é, né? Enviando carta, enviando a cartinha. Não, e fazia online ali, fazia umas entrevistas e aí chegamos ao denominador comum e acertamos. Aí é que nós fomos comunicar, aí teve gente lá que saiu cuspindo fogo lá, porque nós teríamos que falar que nós estávamos fazendo negócio. Nós não podíamos falar, até porque Confidencialidade, era né? confidenciado. Nós confidenciamos a eles lá o faturamento, tudo que nós tínhamos, para eles analisar. Eles analisaram com a contabilidade. Aí eles pegaram o advogado lá e nós pegamos um lá de Campo Grande, um cara muito bom, para nós fazer o contrato e aí veio o que está certo, o que está errado. Aí foi aquele negócio de advogado, né? Não, essa aqui está... Enfim, deu certo. E aí eu cheguei à conclusão, digo, olha, sabe uma coisa, eu vou viver minha vida. Porque eu já, depois dos 70, diz que é tudo hora extra, né? É bem isso. Eu não sei. O Luciano Huck, uma vez num podcast, ele pegou e soltou uma frase que é bem interessante. Ele falou assim, ele falou que para ele, rico é quem é dono do próprio tempo. Então acho que é meio nessa ideia. Às vezes a gente passa a vida toda trabalhando na labuta, chega uma hora da vida que tipo, você tem a capacidade e graças a Deus, reflexo do seu trabalho, tem um poder aquisitivo de você viver uma vida estável e poder dar uma descansada. Senão, se você viver para trabalhar, você... Não, assim, sabe que o sentido, né? Porque você vê, anoitecia mais cedo dentro do boteco, né? Aí abrimos lá, o Marlos tomou conta lá, aí o Jamison começou a cuidar da parte financeira para nós aí. Eu tinha ali nisso já 40 anos praticamente aí dentro da loja. O Zé, mais de 20. O Zé, ele fala que é novo, mas ele tem quase a minha idade já. Ele fala que ele tem 49, a vida inteira. Mas ele é bom. Então, vários funcionários nossos, a gente ficou sentido porque já faziam parte de uma família. Era uma família, né? Nós tínhamos o Daniel, eu vou contar, não, eu vou deixar muitos fora ali. Mas, enfim, tinha vários aí, teve gente que se aposentou. Nós tivemos o Marquete, que veio trabalhar conosco com 63 anos, nunca tinha sido assinada a carteira. Conseguimos aposentar ele com 72, ele parou de trabalhar, daí começou a beber e voltou. Voltou a trabalhar, a filha dele pediu, e não, vai ficar aí. Faleceu com 83 de acidente, porque ele foi atropelado, senão ele estaria até hoje por aí rodando. Então nós tivemos aí o Alberto, motorista, que morreu de câncer. Aí depois que o Jamir morreu, daí comecei a repensar, né, no passado e pensando num presente também mais confortável, né? Logicamente que hoje o arrendamento ele não tem a lucratividade que eu tinha com as empresas funcionando, só que descarregou 150 funcionários das costas, né? Que queira ou não, você fica responsável por ele. Mas nós tínhamos uma equipe muito boa, boa mesmo. Tinha, logicamente, no meio das laranjas, sempre falava nas reuniões, tem alguma podre, pode estragar outra, então joga fora a podre, né? Mas, enfim, assim, nós sempre tivemos uma equipe, pagava bem o pessoal, porque o pessoal que trabalhava conosco ganhavam bem. Nós não era miserável em pagar, pagava todo mundo certinho e o salário deles era o melhor que tinha na praça aqui. Então, quando que o pessoal pegou, eles diminuíram o horário deles, diminuiu o salário, muita gente pulou fora. Achou que não era vantagem e tal, mas aí já não fazia não é mais com vocês. Já não era mais parte da cada minha... empresa é cada empresa e segue a... Mas, enfim, foi assim um rompimento, né,
naquele rotina, dia a né? dia, na rotina. A rotina, imagina, o senhor... Mas aí depois como é que eu dizer? Eu não tô arrependido não. Eu queria que tivesse continuado, mas daí nós temos também a família do meu irmão, que ele foi, né? Ficou a família, né? Eles ficaram com metade dos bens lá que ficou da empresa e nós com a metade. Como é que eu te dizer? Estou vivendo numa boa hoje. Tranquilo, Como né? diziam, quando eu tinha o meu sogro que falava, quando o cara não trabalha, esse não trabalha é vadio. Mas a gente tem que ter um direito na vida. Chega um momento da nossa idade que a gente tem que descansar, tipo... A gente chega num ponto da vida, aí por exemplo, eu vou lá para a praia, lá eu já fiz uma amizade lá também, então tu encontra várias pessoas da minha idade, mais idade, menos idade lá, e todo mundo mais ou menos com o meu pensamento. Eu trabalhei muito na minha vida, agora eu quero viver o Já resto. foi dançar na praia lá? Já fui. Já levante a Marli para o forró? Fomos num bailão lá em Tijucas, que é uma cidade, uns 30 quilômetros de lá. Um bailão da pesada começa às 5 da tarde e vai às 10 da noite. Rapaz, de esfolar a cintura lá. Quando Mas eu sei que tinha uma turma da pesada aqui em Amambaia antigamente. Tinha. Boa de baile. Tô sabendo já. Tinha. Boa de rala coxa. Não, nós éramos muito de baileiro ali, mas a gente vai chegando a um ponto assim. A Marli gosta muito de dançar e dança. Eu sou meio já mais travado para dançar, mas eu sempre falo, ela dança qualquer coisa, puxou ela para dançar, ela dança. E gosta, né? E gosta. Mas imagina a rotina que o senhor tinha, de tanto trabalho, não tiver algo que é um hobby, se divertir, sair, festar, isso aí é uma válvula de escape que faz a gente conseguir, no outro dia, estar com vontade de trabalhar, senão... E eu gosto muito de futebol, né? Então, ontem mesmo eu assisti o Guarani e o América Mineiro. Deu um futebol lá, a Marli já nem me enche o saco. Ela vai na outra televisão assistir lá os filmes, né? E eu fico lá no futebol. Fico analisando, né? E como eu era boleiro também, né? Então, puta, esse cara é ruim, esse cara é bom. Né? Ele deu volta e não contou a história dele jogando futebol. Não, jogava aqui, aí onde é que é o clube aí, não jogava, nós tínhamos um time bom. Uma época só nós fizemos um torneio, eu viajava muito, aí escreveram aí, fiquei eu, o Coconho, o Nedir, o Bauer, o Copel. Fizemos um time. E o Ito era nosso goleiro, o Ito era funcionário do Banco do Brasil. E o Ito era cego de um olho e chegava pouco no olho. Aí você ia para os pênaltis, né? E os caras falavam assim, chuta o lado esquerdo que o Ito é cego. E os caras, e era o direito, e ele pegou 2 pênaltis. Aí nós fomos até a final. Perdemos a final nos pênaltis, porque aquele dia eu consegui ver o Coconho bater um pênalti, não pela linha do fundo, pela lateral. Nossa Senhora. Até hoje, de vez em quando, tiro o sarro dele. Perdemos nos pênaltis pro time que era o bambam era melhor, da cidade. Sim. Já teve muitos times aqui. Mas então. Eu e o Copeu se acertava bem, nós era da pesada ali no futebol de salão. E o tempo da bola pesada lá, nossa. Parecia um coquinho, né? Que era pesado. O tio Copeu, né? Tio Copeu. Copeu, ele jogava bem. E aí ele fazia umas festas também, fora o futebol, aí umas festanças aí, fora das 4 linhas. Jogo é jogo, treino é treino. Essa a gente deixa para conversa de bastidores, pode ser? Não pode ser ao vivo e a cores. Não, ao vivo a gente não tá, é gravado, tudo mais, a gente edita, mas com o microfone. Mas nesses anos todos, o meu comportamento em Amambaia, eu falo o seguinte, eu acho que um casal exemplo, eu e a Marli, porque nesses anos todos, 48 anos de casado, não é qualquer um, e sempre em harmonia. Logicamente, sempre tem algum pinguinho no Z aí que às vezes tu põe e não precisa, ou recebe e não tem. Mas, enfim, nós, graças a Deus, 48 de casados, vivemos muito bem, até hoje ainda. Ainda vivem bem, né? E agora numa fase mais de descanso, né? De poder agora mais aproveitar mais tranquilo, o tempo. mais calmo, né? Mas, seu Chico, é o seguinte... Vou para a pergunta clichê do nosso programa aqui, que eu faço para todo mundo. Se o senhor pudesse dar um conselho para você quando criança, que conselho o senhor daria para ti? Para mim? Para você, né? Para ti. É para ti mesmo. Eu acho o seguinte, como eu falo às vezes para as pessoas, acredite em você.
Nada acontece por acaso. Então, se você acreditar no teu trabalho, você está com um trabalho totalmente diferente de muitas pessoas. Acreditou nisso aí, está dando certo. O rapaz aí trabalha contigo, então acredita no que tu está fazendo e siga o bom caminho. Faça o certo, porque o meu pai sempre falava, tu faz 10 coisas certas e uma errada surge a tua vida. Então faça as coisas certas a vida inteira. E aí você tem no próprio progresso o estímulo de tu ter feito aquilo lá e o orgulho de ter feito certo. Legal, bacana. Raul, temos mais perguntas pro seu Chico? Ó, que eu lembro. Time de futebol tinha. Já teve um time de futebol de Amambai? Tipo assim, um time oficial? Ou geralmente era só nos torneios que faziam? Teve futebol de salão, o pessoal aqui foi campeão do estado. Até o meu irmão era o treinador, o Jamir era o treinador. Na época aqui tinha, eu vi o Galego jogar, quando eu cheguei aqui, o Galego jogava, parecia, porque nós viemos lá da terra do Carpegiani lá. E nós jogamos futebol com ele lá. Eu estudava no Colégio Marista na época e o Carpegiani, ele era tão fome de bola que ele era de uma outra série, mas ele vinha lá, quando faltava um, ele entrava, né? E ele dava um drible num espaçozinho assim, aí cheguei aqui, eu falei pro Jamir, pô, Jamir, esse cara aí joga que nem o Carpegiani, era o Galego. O Galego, tio O Galego jogava muito. O Galego podia ter sido profissional. E aí o futebol de campo também tinha o Milionários aqui, que era um time, e o campo era lá em cima onde é que é a Ampagrilo, ali era, o campo era ali. E aí o primeiro jogo que eu fui assistir tinha um tal de Sonito, era um bugrão. Bugrão assim, no sentido e eu falei pro Jamir, pô, esse cara aí é a cara do Alcindo, Morta de Freitas, que jogava no Grêmio, jogou no Santos, foi pra Europa, foi lá não sei pra onde. Ele pro Jamir, depois de um tempo, fez amizade lá, levou ele pra Porto Alegre, levou lá no Internacional. E ele aprovou, mas naquela época tinha assim, os profissionais tinham um X escrito, né? Aí depois os juvenis, falavam juvenis na época, né? Que seria as categorias de base, né? Categoria de base. Aí ele estava aprovado lá, ele foi emprestado para o Caxias, que o Caxias era o time terceiro. E aí ele era meio amarrado aqui nas coroas aí, fugiu de lá, veio embora. Veio embora. E o Jamil perdeu, foi daqui a Porto Alegre, levou ele lá, apresentou ele lá e... Bateu o pé. Mas o coração, quando o coração bate, não adianta, né? Não tem, né? Não tem. Quando o coração bate, quando prova chamou. Não, e eu levantava de madrugada, e aí encontrei ele num garro lá, eu olhei assim, e naquele tempo era difícil a gente ver muitos romances, né? Era meio... Era mais em off. Era mais em off, né? Aí eu olhei assim, tava ele lá e garra e morde e tal, na escada da mulher lá, digo, putz, que aí eu olhei assim... Vi muito malandro, virei a Kombi, assim, deu uma clareada, assim, eu vi que era ele. Não, e ele tinha que virar a Kombi e dar a clareada, né? Mostrar que eu tô vendo, né? Ó, eu tô te filmando. Aí eu cheguei pro Jamiro, o teu centroavante saiu daquele, ele tá no Caxias, tá aí, mano. Ele tinha nem avisado que tinha voltado. Não, e ele jogava, pai, ele era forte, jogava bem, batia com os dois pés. Agora, o ano passado, 2 anos, ele veio no encontro esse ano aqui não veio, nesse último aí. Na outra ele veio no encontro dos amambaenses. Os amigos. Mas o bicho tá com umas 10 arrobas, tá um baita de um tigrão. Tá fortão, tá mais forte ainda. Mas são coisas da vida que a gente não esquece. Eu tenho um carinho muito especial por aqui. Por isso que eu falo, eu gosto de Amambai, eu vou embora e volto, mas saudades ficam. A raiz fala, os caras falam, você é gaúcho? Não, eu sou mambaiano. Mas é aquele ditado, né, Raul? Quem bebe das águas do Panduí não sai daqui. Uma raiz profunda que eu tenho lá no sul é o Grêmio, né? Esse não tem como desapegar, né? Não tem jeito. Engraçado era lá em casa, que meu avô era gremista. Não, meu avô era Inter e a avó gremista. Eu não lembro como é que era a história. Mas tinha uma... Aí a hora que era jogo, que tinha que assistir, sentava ele de um lado do sofá, ou do outro, nós no meio. Pra dividir, né? O Jamir era doente pro Internacional, eu sou gremista. Ele era Inter, entendi. Nossa! E ele tentou levar o Paulinho, levou o Sonito aquela vez, ele de vez em quando encaminhava os guri de bola. O Paulinho era o outro craque de bola que se ele tivesse seguido Paulo Brescovitch, jogava muito, o Sonito. O Galego na época ele já estava mais madurinho, mas o Galego jogava muito, era muito bom de bola, nossa.
Teve uns guri bom de bola aqui, mas tem uns que a cachaça atrapalhou muito, né? Os paraguaizinhos, assim, né? É por isso que a categoria de base ajuda muito, né? Quando a Ajuda. molecada vai nova pra categoria de É. base, aí eles focam É, mais. esse João Paulo dos Santos é de Dourados, o João goleiro. Paulo, o goleiro é. Tem um outro zagueiro lá que está no time do Juvenil do Grêmio lá, é aqui de Dourados também. Teve um outro cabeludinho que jogava no Inter, acho que está lá em Goiás, não sei aonde, é aqui de Paranhos. Então a gente acompanha o futebol. Tem um campo, aí. tem um que é Campo Grandense aqui, que nasceu em Campo Grande, que foi convocado agora pra seleção. Só não lembro qual que é o cara. Ele joga na Europa, só que ele é natural de Campo É Grande. natural de Campo Grande, né? Eu acho que é o zagueiro lá, se não me engano. É, isso Eu aí. ia falar, o Mato Grosso do Sul é um celeiro de atletas, de artistas, Pois é. de Não, eu muita coisa. Eu fui assistir um jogo em Campo Grande, em 70 e não sei o que lá. É Morenão lá, né? Morenão, o Operário jogava a primeira divisão. O Operário tinha trazido o Manga de goleiro na época. O Manga era o bambam dos goleiros. Tinha o outro craque, o Lima, que daí depois jogou no Corinthians. Tinha vários jogadores. Mas o Grêmio veio com um time meio ruim. O ataque do Grêmio era Paulo Isidoro, Tarcísio, Paulo Isidoro. é, Putz, como é que era Meio o, ruim, tá? o centroavante? Putz, fez o gol naquela vez do que o Grêmio foi campeão com o São Paulo. Baltazar. Então, Baltazar. então, Paulo Isidoro, Tarcísio, Baltazar, Éder jogava no Grêmio e saíram perdendo 1-0, depois parece que virou 2-1. Eu tava lá no Morenão nesse jogo aí. Não, antigamente o Mato Grosso do Sul tinha o Operário, né? É, E também tinha o Comercial. Tem o comercial também, que é forte. E era, os não, dois. e eram times. Mas Eu não sabia que o Operário era a primeira divisão, já foi primeira divisão. Foi, Série A, sim. ele era Série A. É, aqui uma vez veio o Cerro Porteño, acho que jogar aqui a Mumbai. Cerro Porteño é Veio forte jogar também. com aquele campo lá em cima ali que eu vi o Sonito dar um show de bola. Veio também o Comercial jogar aqui. Na época tinha o Landolf, que Landolf. era dono de numa farmácia aí. Era ali na esquina onde é que hoje é a ótica. Iguatemi, né? Não, Ponta Porã. Ponta Porã. Ponta Porã. E esse aí, ele trazia, o que ele ganhava, ele gastava no futebol. E o Jamir também investia muito no futebol, trazia os guris de fora para jogar salão e tal. E aí tinha uns torneios de salão aqui que era ferrenho, rapaz. O Axé lá tinha o Maranhos trazia uns paraguaios da Maranhos. Assunção. Acirrado. Nossa, e tinha os caras bons de bola aí, rapaz. Nossa, tinha. Não, Mumbai é. Não era fichinha, não. Não, teve umas épocas aí que o pessoal investia muito no futebol. Depois, sabe o que acontece? Hoje o moleque, quando ele acha que é bom, ele já põe uma Já sobe a máscara. cabeça. Já sobe a cabeça. Aí põe uma cortina na frente e acha que já tá, não, sou bom, já tem que ganhar cação, tem que ganhar dinheiro, tem que ganhar tênis novo, não sei o que e tal. Às vezes o cara não dá nem para ficar na reserva, mas O ego, hoje O em dia, a ego molecada. sobe, né? tem muito guri aqui mesmo, Jamambai tem uns guri bons de bola aí. É que às vezes precisa trabalhar eles, né? Temos que achar um olheiro, né? É. Temos que achar um olheiro Esse pra dia cá. teve aí uns molequinhos que veio o pessoal do Flamengo para fazer uma peneirinha aí, uns 2, 3 aí, foram aprovados aí. Foram? Foram, para ir agora em Curitiba fazer mais os testes lá. Aí, ó, legal. É os guri aqui, é da família aqui, não sei se é do Juliano, quem é, a turminha aí de cima aí, para 2 ou 3 deles aí foram aprovados. Ah, bacana. Jogam bola todo dia, né? É o que eles fazem, né? É o que eles fazem. Mas é isso aí, seu Chico. Quero agradecer a presença do senhor. Dizer que eu estou muito contente em poder ter te entrevistado. O senhor não tem noção Muita história, né? como eu falava pro Marlos, eu quero levar seu Chico, Marlos, eu quero levar seu Chico. E aí o senhor, quando a gente começou com o podcast, estava naquela transição, né? Do mercado e tal. Quando a gente voltou, né? Quando voltou, né? Realmente a trabalhar com o podcast. E eu falava, Marcos, quer levar seu Chico, quer levar seu Chico. E ficou naquela e naquela. Aí o seu Chico viajava e nós marcava. E ele marcava para arrumar o relógio dele e eu não ia. Não, mas eu falo o seguinte, mesmo esse papo gostoso que nós tivemos aqui, um dia desse eu fui na regional, depois nós teve 40 e vai para o meio mais, o meu irmão não quis ir. Aí quando eu falei pro Guedes que eu comecei, que eu fui viajei até de caminhão, ele falou, não é possível. Foi, digo,
Eu não tenho vergonha de falar, muitas vezes na ironia ou na ignorância a gente falava assim, "Olha, eu já cansei de vender o almoço para jantar", e é verdade, eu comecei de baixo mesmo, foi trabalhando, lutando e batalhando que eu consegui alguma coisa. Mas Nunca precisei roubar, nem dar nó a ninguém e tal, foi trabalhando mesmo. eu falo que quem vê a gente, às vezes, aqui, né, Raul? Não vê o quanto a gente sofre atrás de um É, computador, lendo, estudando e trabalhando. E realmente, o cara fala assim, e quem empreende, seu Chico, você tem que ter aquela visão do seguinte: bom, então vamos fazer a dívida. Depois nós vamos ver como é que nós vamos pagar. Não era isso? não, naquela época lá, eu sempre digo, "Puta, eu não tenho o que eu devo, tudo que eu vendo, eu não pago o que eu devo." Mas eu trabalhava e pagava. Mas Nunca fiquei devendo nada para ninguém, graças a Deus. Se alguém, eu sempre falo, meu pai sempre falava isso aí. Se algum cara tem algum a ver com um filho meu, vem aqui que eu pago. Que eu, graças a Deus, nesse ponto aí, meu pai nos deu um exemplo de vida, ele, a minha mãe e tal. De, de- o meu sogro também era pessoa muito humilde, mas muito honesto. Então a gente se criou numa família assim com essa pureza de espírito, né? Sem querer magoar ninguém e tal, trabalhando, lutando. Eu saio na rua aí, eu acho que eu cumprimento 200 pessoas por dia. Eu vou lá no mercado, um me abraça, "Ô, que saudade de você e tal." Mas isso aí também, 40 e tantos anos aí, sempre junto com o pessoal aí, tu forma aquela amizade, é uma amizade, é uma amizade familiar, né? é bem isso. Eu lembro até hoje, quando a gente começou com o podcast, né, Raul? Raul lembra. Pra que comprar esses equipamentos caros? Pra que fazer isso? Pra que fazer aquilo? E hoje a gente vê esse pessoal tudo correndo atrás pra fazer a mesma coisa que a gente faz, sabe? É aquele negócio, aquele chute que a gente dá, aquele salto de fé que a gente tem que fazer às vezes, Pois né? é. Pra poder dar certo alguma coisa e você fazer diferente. E eu Não, fico, e eu fico muito feliz hoje de estar chamando as pessoas mais velhas, as pessoas que chegam nova em Amambai, para estar contando a história. Porque eu acho que a história faz com que outras pessoas se motivem a fazer igual, a fazer melhor, né? Porque todo mundo quer ser melhor que o outro, quer superar, né, os seus ídolos, né? E eu é, acho que isso é bacana. eu sempre pensei, o meu pensamento foi sempre assim, não prejudique. Quando que eu dava as entrevistas na rádio e tal, eu sempre falava assim, olha, o pessoal, não, a concorrência é bom, eu falei. Eu sou concorrente, mas não sou inimigo de ninguém. Que o Justamente. pessoal precisar de mim, eu estou aí à disposição, estendo a mão para qualquer um, independente se é concorrente ou não. Eu sou concorrente, eu não sou inimigo. Então as empresas têm que pensar assim, não pensem em prejudicar o teu concorrente. Pense em te ajudar, porque é sempre olha assim, se tu não é forte, una seu forte que tu fica mais forte ainda. E eu ainda penso numa outra coisa. Eu acho que o maior concorrente que existe, da, nós, somos nós mesmos. Porque a gente que limita o nosso pensamento, nós que nos limitamos às nossas ações, nós que nos limitamos. Então, às vezes, pensar fora da caixa, querer dar esse salto de. Não, se o senhor não tivesse comprado a padaria, porque o senhor não. Entendeu? Eu não sabia nada de podcast quando eu montei o podcast. Quem sabia era o Raul. E eu falei, Raul, vambora, vambora. Mas Entendeu? você, E o Raul é meu braço direito, esquerdo, minhas pernas aqui. mas Entendeu? Eu sempre, pra mim, o Raul é o coração de tudo isso, o entendeu? meu pai sempre falava assim: olha, faça o que dá para fazer, só não dá o passo muito, muito ao largo e tu rasga a calça no meio, as braguetas. Falava assim: faça o que tu puder fazer. Meu pai sempre foi assim. Na E medida a do minha mãe limite. tinha medo. Eu me lembro quando eu saí de lá, mas eu estou indo para o Mato. Você está louco ir para o Mato Grosso aquele tempo lá? Não, já tenho 21, 20 anos, já tenho que ter o meu futuro. Aí ela falou para mim um dia em italiano, eu falar italiano, mas eu vou falar português aqui. Diz: olha, meu filho, quando você vai ter os teus filhos, você vai ver que quando os filhos são pequenos, as preocupações são pequenas. Eles vão crescendo e as preocupações crescem junto. Isso minha mãe me falava assim, e ela falava muito italiano, que eu tinha minha avó, a mãe do meu pai, só falava italiano. Então, um pouco que eu aprendi do italiano, o dialeto nosso lá do sul, foi com a minha mãe, meu pai, e a minha avó, a mãe do meu pai, só falava italiano, falava português. Era só o italiano assim, quando tosetti e petinini, e penseres e petinini, quando vem grande, penseres e grande. É.
E conselho de mãe Ah. é certeiro, né? Com certeza. Eu vejo hoje, o Márcio tem 46, o Márcio 42, 40, sei lá, já estão. E eu fico preocupado com o futuro deles, já estão barba branca já, e eu vou aqui já tá sem cabelo aí nesse tempo todo aí. Não, e acredito que família só muda de endereço, né? O Marlos e o Pete sempre serão seus meninos. É, E o meu pai hoje me trata igual criança. Eu tô sem carro, né? E aí, por que você não me ligou pra vir te buscar? Pô, me liga, eu venho te buscar, eu vou te levar a trabalhar. Eu acordo, eu venho aqui. Sabe, a preocupação dos pais na com a época. gente. Sempre foi muito bom. Eu não tenho inimigo. Se o cara foi meu inimigo em Amambai, eu não conheço. Graças a Deus, eu não faço inimizade. Se o cara não gostar de mim, problema é dele. Eu não tenho. Eu saio assim, numa boa. Onde é que eu vou? Logicamente, às vezes o cara não topa muito com a tua cara. Isso é normal, né? O O santo cara, não bate. é, mas eu não faço inimizade. Gosto de amizade, tenho bastante amigos. Não escolho, por exemplo, a relação A, ou B ou C. Para mim, todo mundo é igual. Tratava meus funcionários da mesma forma. Digo, aqui não é A, B, C, vocês são tudo iguais. Da faxineira a funcionária do escritório, aqui são tratados como uma família aqui dentro. Então, vocês sempre pensam, e eu penso assim, quero que vocês se respeitem dessa maneira. É isso aí, seu Chico. Muito obrigado pela sua presença. E sempre que quiser vir contar uma história aqui pra gente. Uma hora dessa nós vamos contar as mais cabeludas. Então. Mas a gente faz um podcast dessa cabeluda, mas só pra deixar. Deixar curvado. Não, mas Não, mas conte uma história cabeluda pra nós, então, Vai. hoje. Pra Hoje? fechar. para fechar, Pra fechar. Conta uma coisa, mas não precisa contar não o tinha santo. muitos cabeludos. Não tinha muitos cabeludos, não. Mas naquela época eu era solteiro ainda. Aham. Aí tu peça pro teu tio lá, o Cupê, eu contar pra ele que nós tínhamos que nós íamos umas festas aí. Eu sei de uma. Tinha umas pipoca. Eu sei de uma, Raul. Tinha umas piboca. Eu sei de uma que pularam uma janela, que fizeram não sei o quê. Quando viu, tava. Aí chegou o cabeludo, vou tomar uma cerveja junto, puta, e era o homem, né? Hein, você não- Tanto eu como o Cupê, nós tínhamos. Vamos parar por aí. Tem. E tinha uns cabelos meio. Aí ficava ajeitando as penas assim, né? Tá louco. Seu Chico, muito obrigado. Obrigado a vocês. Tamo junto. Precisar alguma coisa de mim aí, mesmo que não é um papo furado, que hoje foi um papo muito gostoso. E eu acho que uns 5% do que eu vivi eu contei para vocês hoje. 5%, nós temos 95% para extrair aí, né, Raul? Obrigado, Raul, Obrigado. obrigado. Mas Top, o dia que eu tiver alguma outra conversa, alguma outra piada aí, nós conversamos juntos aí.